Hoje eu vou dar uma opinião que eu acho que vai soar impopular com vocês. Eu vou criticar, eu vou refletir um pouco sobre a postura de dirigentes do Botafogo que às vezes se portam como torcedores. Usando aqui especificamente o caso do Montenegro, quando criticou o Marcinho, e o Rothenberg, quando criticou recentemente o Rodrigo Pimpão. E antes que você me xingue, antes que você venha me criticar, eu espero que você pelo menos escute o que eu tenho pra falar, reflita um pouco, e aí depois, se você continuar mantendo a sua opinião, pode me xingar. Mas antes, aqueles pedidos de sempre para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com o máximo de botafoguenses que você conseguir. E espero que esse vídeo chova comentários para receber visões diferentes. Eu não tô falando que eu vou estar certo naquilo que eu vou falar, muito menos que eu vou estar errado, mas é sempre bom ver visões diferentes. Eu espero que o debate seja respeitoso e não simplesmente as pessoas que não concordem me xinguem a Vera. Mas enfim, vamos lá, esse vai ser o vídeo do Resenha Alvinegra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa, bora pro vídeo. Dois casos de tretas assim públicas tornaram públicos durante essa semana, durante esse último mês, ali no noticiário do Botafogo. O Marcinho não querendo renovar com o Botafogo, e aí o Montenegro indo pra cima dele, criticando o nível de futebol do Marcinho, falando que ele não vale o que tá pedindo, falando que ele foi a seleção brasileira a passeio, que ele só foi visitar o Tite, que ele nem jogar ele jogou, basicamente falando que ele tá se achando demais. E recentemente, Rodrigo Pimpão, eu falei isso no vídeo de ontem, inclusive, dei minha opinião sobre a declaração do Pimpão no vídeo de ontem, onde ele cobrou o Botafogo de pagar os salários atrasados e achando que é um absurdo o Botafogo ir atrás de jogadores novos de peso, sendo que ele não pagou os jogadores que jogaram no ano passado, por exemplo. E o Rothenberg respondeu essa declaração do Pimpão, chamando ele de ex-jogador em atividade, falando que virou moda ex-jogadores criticarem o Botafogo na busca por reforços. E assim, o que acontece? Quando algum jogador ou qualquer outra pessoa lesa o Botafogo, a torcida se irrita muito, obviamente. E a repercussão, tanto contra o Marcinho quanto o Pimpão na torcida do Botafogo, foi terrivelmente, e eu acho que se justifica, acho correto até, correto entre aspas, porque assim, o jogador de futebol e qualquer figura pública sempre teve o poder do microfone para poder ofender e falar mal de quem ele quisesse. Hoje nós que somos público, nós somos torcedores comuns, nós temos o poder de dar a resposta a eles pelas redes sociais, coisas que há 10, 15 anos atrás não se tinha. Então acho muito válido quando alguém tenta lesar o Botafogo e a torcida tem poder de resposta, que ela, obviamente, ali na medida, no limite do respeito, porque às vezes as pessoas ofendem família, ofendem filho do cara, ofendem a esposa, cometem racismo. Não é muito incomum você ver coisas racistas, assim, comentários racistas contra quando é uma pessoa negra, por exemplo, que faz isso, mas enfim. No limite do respeito, eu acho correto que a torcida se manifeste quando ela acha que o seu clube foi lesado. Mas, quando um dirigente faz isso, como por exemplo o Montenegro criticou o Marcinho fortemente e o Rothenberg criticou o Pimpão, chamando ele de ex-jogador, eu acho errado, mas a torcida gosta, porque a torcida vê que é um cara que tem também o poder do microfone e que tem também uma visibilidade na mídia, que critica e faz um barulho e o torcedor se sente representado com aquilo. Mas eu vou dar minha opinião sobre isso agora, que eu acredito que muitos de vocês não concordem, que eu acho errado. Eu acho que dirigentes do Botafogo não podem responder, não podem se rebaixar ao nível que alguns atletas ou outras pessoas chegam. Por quê? Porque é uma liturgia do cargo. Existe uma postura. O cara que ele é profissional, ele tem que ter uma postura de profissional. Se o jogador não foi profissional na fala dele, o dirigente não pode se rebaixar a ele. Porque o dirigente tem que ser o máximo de profissionalismo dentro de um clube, porque ele é espelho. Porque quando um dirigente se rebaixa ao nível do Pimpão ou do Marcinho, os jogadores que veem um dirigente como exemplo, que vê ele como um espelho de postura, vão querer se rebaixar também. Os jogadores do Botafogo vão se sentir no direito de se rebaixar e às vezes trocar essas farpas. O Ricardo Rothenberg e o Montenegro, pelo cargo que eles têm, eles deveriam ser superiores e se portar como superiores. Essa é a postura de dirigentes profissionais. E além disso, além de você não querer se rebaixar ao debate pela liturgia do cargo, quando você faz uma declaração dessa, há consequências. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro chamando o Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão tem amigos
dentro do elenco, porque ele jogou ano passado. Por exemplo, o Alex Santana estava no elenco, o Gatito estava no elenco, o Joel Carli. Vários jogadores ali jogaram com o Pimpão no ano passado. O Marcinho, que foi criticado pelo Montenegro esse ano, ele é amigo de todo o elenco, ele é uma pessoa muito benquista ali. Se o grupo de jogadores sente que um dirigente tá sacaneando um parceiro de grupo deles, eles se fecham contra a diretoria. E o Botafogo é um clube que não pode ter os seus jogadores fechados contra a diretoria. Porque a diretoria, pela situação do Botafogo, tem que puxar o saco dos jogadores. Por quê? O Botafogo recorrentemente deve salários. E pra você fazer jogador correr, jogador é metido, mimado pra cacete. Por mais que você mostre pros jogadores que você não tá pagando, não por sacanagem, mas sim porque você não tem dinheiro muitas vezes, o jogador, ele faz corpo mole, o jogador, ele não corre, o jogador, ele critica o Botafogo na mídia, o jogador, quando vê algum outro atleta negociando com o clube, liga assim, ó, porra, vai pra lá não. O dirigente sacaneia o jogador e, além disso, o clube não paga salário. Enfim, o clube é uma bagunça, não vai não. Isso prejudica o Botafogo. Então, o Botafogo, por ser um clube que depende de puxar o saco dos jogadores para que eles corram, o Botafogo não pode... tem que se blindar ao máximo para que isso não aconteça. E além disso, o Pimpão tem um empresário. Inclusive, é um empresário muito influente no futebol. Talvez depois do Eduardo Duran, o Márcio Bittencourt, que é o empresário do Rodrigo Pimpão, seja o empresário mais influente dentro do mercado. Com que cara? Como é que o Márcio Bittencourt, que tem milhares de jogadores, o Botafogo, quando quiser um jogador desse empresário, o empresário vai lá e fala, porra, tu tá falando mal do meu jogador, o jogador é meu produto. Você tentou publicamente desvalorizar o meu produto, porque eu tô tentando colocar o Rodrigo Pimpão aqui e eu não consigo colocar em nenhum lugar porque o seu dirigente chamou o meu produto de ex-jogador e prejudicou um dos meus ativos. Então, por que indica que se eu colocar outro jogador aí, esse jogador aqui que você quer, você não vai fazer a mesma coisa com esse atleta? Entende? Então, a fala de um peso de um dirigente tem esse peso. Ele querendo alfinetar o Rodrigo Pimpão, ele pode alfinetar um negócio futuro com o empresário do Pimpão. Ele pode prejudicar o grupo atual que tem amigos do Pimpão ou do Marcinho, que são os dois casos que a gente está tratando aqui. Então o dirigente, ele tem que ser esperto. Quem age na emoção é a gente. Quem pode se emocionar, agir na raiva, desabafar, somos nós que somos torcedores e não estamos gerindo o clube. Um diretor de futebol, antes de falar qualquer coisa, antes de criar no Twitter, ele tem que pensar, bom, se eu tomar essa atitude, quais serão as consequências no negócio, na empresa que eu administro, que no caso é o Botafogo, quais serão as consequências se eu fizer isso? Um diretor tem que ter a calma, respirar, pensar em todos os lados, em tudo que isso pode acontecer. Porque a fala dele não é igual a nossa. Se eu falar aqui, se eu criticar o Pimpão num vídeo, ele pode vir aqui e dar um dislike. Não vai atrapalhar em nada no meu vídeo. Mas, a partir do momento, se ele tentar prejudicar o Botafogo com essa declaração, pegar e tentar criar uma crise no Botafogo, ele consegue. Então, e o Rottenberg e o Montenegro e qualquer outro dirigente, que na minha opinião, muitas vezes eles fazem bons trabalhos, eu acho que são pessoas apaixonadas pelo Botafogo, que apesar de errar, tentam fazer o seu melhor, principalmente o Montenegro. Eu acho que o Montenegro, ele tem salvado o Botafogo, eu sinto muitas vezes eu discordo de postura do Montenegro, mas eu não critico, acabo engolindo, porque o que ele faz de positivo é muito maior do que ele faz de negativo, e às vezes para não atrapalhar, para não criar pelo em ovo, eu acabo passando um pano. Mas assim, eu acho que o Rottenberg tem mancado demais, principalmente no seu Twitter. Eu acho que a torcida do Botafogo deu muita atenção a ele. E nessa atenção que se deu demais a ele meio que se ludibriou com a fama, sabe? Ele meio que virou um digital influencer do Botafogo. Às vezes, assuntos internos do clube, como por exemplo a negociação do Eto-Rê, ele ia lá e expunha no Twitter, só pra ganhar like, pra ganhar um RT, pra ganhar mídia. Onde não tem necessidade, sabe? E essa é a maior vantagem que o Botafogo vai ter quando virar empresa. O Botafogo terá gestores profissionais que na hora de um acontecimento assim, que por mais que ele fique puto, ele vai ter a calma de parar,
pensar nas consequências e fizer. O Rottenberg, por exemplo, naquela confusão Yaya Touré, onde toda a torcida tava de saco cheio de ouvir o nome do Yaya Touré, o Rottenberg dá uma entrevista falando assim, porra, a gente não vai fazer esse esforço. Se fosse o Mané que acabou com o Flamengo, a gente até fazia esse esforço, mas o Yaya Touré, tipo, menosprezando o cara, e hoje o Botafogo tá com o rabinho entre as pernas doido pra fechar com o Yaya Touré de novo. E isso poderia ter se prejudicado lá nessa declaração do Rottenberg que ele deu lá atrás. Então é assim, você pode concordar, a moral desse vídeo é essa, você pode concordar com as palavras dos dirigentes do Botafogo. Você pode achar que o Rottenberg tá certo em chamar, você pode concordar que o Pimpão é um ex-jogador, como o Rottenberg falou, e você pode concordar que o Marcinho tá pedindo coisa demais pro futebol dele, pro que ele entrega em campo. Você pode concordar com essas duas falas, você pode ter essa opinião. O dirigente do Botafogo também pode ter essa opinião, mas ele não pode expor dessa forma publicamente, porque ele tem que pensar nas consequências. E com toda certeza, uma hora essa bolha pode estourar e o prejudicado no final é a gente que ama o torcedor do Botafogo. Rottenberg prejudicando o clube, ou o Montenegro, ou o Carlos Eduardo Pereira, ou o Monfarrés, qualquer pessoa, daqui a 3 anos eles estão embora. E as merdas que eles fizeram vão ficar para outro. E aí, a única pessoa que vai continuar nesse período todo somos nós da torcida. Então, eu acho que a gente tem que cobrar posturas profissionais. E assim, quer ser torcedor? A arquibancada tá aberta. Vamos lá, compra o ingresso. Me encontra na Leste Inferior, te paga uma cerveja. Mas quer ser dirigente? Se porte como um dirigente. Se porte como um profissional do cargo. E é isso que eu tinha pra falar hoje. Não sei se você concordou ou não. Se você tem uma visão diferente, o espaço dos comentários está aberto. Eu tentei convencer vocês com a minha posição agora. Se você discordou, é a sua vez de tentar me concordar com seus argumentos. Mas, porra, pelo amor de Deus, sem xingamento. Você fala, seu merda, tá certo, o Montenegro tem que falar isso mesmo. Você é um vendido, você é isso. Calma. Deixa aqui a sua opinião de por que eu estou errado, se você achar que eu estiver errado. Mas enfim, além disso, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo para gerar um debate aí nos seus grupos do WhatsApp, para gerar um debate nos seus grupos de Facebook. É sempre bom debater no Botafogo, principalmente nesse momento que a gente só debate coisa ruim. E segue o Resenha Alvinegra em todas as redes sociais. Hoje, às 7 horas da noite, tem entrevista lá no Instagram com o Pedro Depp. A gente vai falar um pouco sobre o Botafogo, sobre as viagens malucas que ele faz, sobre a arquibancada alvinegra. Vai ser um papo muito maneiro. Passa lá 7 horas da noite no Instagram do Resenha Alvinegra hoje. E também passa lá no portal do Botafogo para comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo. portaldobotafogo.com.br ou @portal do Botafogo no Instagram. É isso, rapaziada. Até o vídeo de hoje. Mais tarde, até entrevista com o setor visitante. Tamo junto.